Oi, então esse aí é o vídeo do treino de camada, né, degradês. E aí já começando, e o exercício é bem simples, é apenas sombrear esse quadradinho formando os degradês, que a gente chama, que são essas transferências vindo da parte mais escura para a parte mais clara. E aí é todo um trabalho feito apenas com um lápis 2B da Faber-Castell, esse que eu estou usando aí. Então já inicio ele com um pouquinho mais de pressão, que é justamente a parte mais escura de onde eu estou começando, né? A parte vem do mais escuro para terminar no branco do papel. E então eu vou fazendo nessas camadas com a ponta do lápis, essa ponta aí, tá? Pode ser uma ponta menor, mas o importante é que seja uma ponta fina. E eu faço desse tamanho para que eu demore muito mais tempo para apontar de novo, para não precisar ficar apontando sempre. Porque o que acontece? Se eu usar uma ponta grossa, uma ponta normal, com aqueles apontadores lá que a gente recomendou não usar, ele acaba que ele fica muito rápido, grossa a ponta do lápis, principalmente se for um lápis que tenha a alta graduação, né? Não seja uma graduação baixa. Os lápis que são mais mole, né? Porque quanto mais alta a graduação, mais mole é o lápis. Por exemplo, um 2B tem uma certa dureza, né? O 3B já é uma outra rigidez e assim por diante, né? Ficando mais macio até chegar ao 8B, que já é um lápis que desgasta muito rápido pelo fato de ser muito macio. Mas, como a gente explicou, o lápis que a gente vai estar usando são lápis de graduações baixas, e tentar mostrar também que não é necessário ter uma gama extensa de lápis para conseguir fazer bons desenhos, mas sim tentar descobrir o que a gente pode fazer com o material que a gente tem disponível, né? Por exemplo, veja do início ao fim que esse exercício está sendo feito apenas com esse lápis 2B. E olha a quantidade de transferências e degradês que a gente consegue fazer com apenas um. O que é que precisa, né, para a gente trabalhar com um lápis só? A gente só precisa ter o controle da mão, uma leveza da mão que a gente consiga controlar e fazer tons escuros, assim também como tons claros, mesmo sendo um lápis escuro, ou fazer tons escuros com um lápis que seja um pouco mais claro, né? Isso a gente controla na quantidade de camadas adicionando, e também a gente vai controlando, né, no tanto de pressão que a gente põe na mão. E é bem importante que a gente faça todos os traços muito bem fechado, porque uma ponta fininha como essa que eu estou usando, ela demora muito mais para fazer um sombreado. Já por outro lado eu vou estar fazendo um trabalho melhor, ou seja, um trabalho bom leva mais tempo, um trabalho menos bom a gente consegue fazer mais rápido, né? Então é sempre isso, né? A gente vai fechando aí tudo. Inúmeras vezes a gente volta, retoca alguma coisa ali onde ficou um pouquinho claro, onde a gente vê que está desigual, onde a gente viu que passou o lápis, mas ficou com diferença. Então é necessário voltar para fechar um pouquinho mais, e assim vai indo, né, por diante, e vai seguindo. Aí já estou praticamente terminando esse primeiro quadrantezinho que eu escolhi, né, pra gente passar para um outro quadrante, um outro tom mais claro. E sempre usando esse trabalho todo, que esse exercício todo foi feito apenas com lápis. Mas o legal como isso é um trabalho, um exercício, apesar de ser um exercício bem chatinho, que pouca gente faz, ele é essencial para que a gente faça, né? Principalmente a gente que está começando, porque quando a gente está iniciando, a gente faz um exercício ou um sombreado em algum desenho que a gente escolha para fazer, e a gente vai percebendo que não vai ficando tão legal. Porque o que acontece? A gente tem muita pressa, né? E aí a gente pega o lápis de qualquer jeito, pega a ponta, a gente não tem atenção, ou não, a gente não recebe toques de alguém, né? Não tem um vídeo assim que explique qual a importância, né, de uma ponta bem feita, qual a importância que tem de a gente ter paciência suficiente para ir fazendo. Então acaba que embora a gente tenha um papel liso, não existe um papel que seja liso mesmo, que fique um sombreado tão homogêneo. Ou por outro lado, o que acontece também, que percebo muito que acontece, é que as pessoas acham que passou o lápis ali um pouquinho,
vai acontecer uma mágica quando esfuma, né? Quando esfumar com papel higiênico, algodão, na verdade não. Um bom sombreado e não acontece a mágica na hora que você esfuma com alguma coisa, com algum material. Na verdade nada é através de mágica. Não existe uma técnica, uma coisa assim que vou fazer assim dessa forma e tal, eu vou esfumar ou vou passar alguma coisa, um papel, um pincel e esse sombreado vai ficar bom. Por que então a pessoa fez desse jeito? A gente pega um desenho na internet e vê como foi feito um bom sombreado, a gente tentar imaginar como que foi feito. Tem alguma coisa ali, tem algum segredo que a pessoa conseguiu fazer daquele jeito. Na verdade não, né? Na verdade ali foi um trabalho muito demorado, que a pessoa conseguiu. Muita gente consegue fazer desenho tão bem feito, mesmo sem esfumar nada, porque o segredo não é no esfumar, né, gente? O segredo é quando você faz o sombreado com a ponta do lápis, né? O esfumar ele na verdade ele só suaviza o trabalho, né? Ele não faz o trabalho pelo tipo assim, não é, por exemplo, você vai sombrear um rosto todinho e depois vai esfumar e vai ficar tudo perfeito. Não é assim. Tudo começa na hora que você usa o lápis, o grafite, porque se você esfuma com alguma coisa, na verdade ele vai suavizar e ao mesmo tempo ele vai ficar claro, ou seja, não ficou bom, né? Então tem que tudo começa pelo sombreado na mão, né? A leveza da mão, o jeito que você vai conseguir fechar todos os tracinhos, porque um sombreado homogêneo ele não é feito pelo material que você esfuma, mas sim quando você está usando o lápis para sombrear, né? O legal desse exercício também é você conseguir treinar ele por muitas vezes, muitas horas, e usar como eu tô fazendo com um lápis só, ou usar também depois, tipo assim, faz esse com 2B, depois faz com 3B, depois faz com 4B, depois faz com HB, entendeu? Para você ver o que você consegue extrair do material que você tem, entendeu? E aí, quanto mais conhecimento você vai ter dos seus materiais, embora seja poucos ou bem poucos, você terá como tirar mais proveito deles, porque aí você vai estar conhecendo com o que você está trabalhando, né? Então nessa parte aí eu já venho, né? Já como você tá vendo, já fechei o segundo quadrante, já vem fazendo o terceiro quadrante, já um pouquinho mais claro, ó, sem trocar, né? Sem ter que usar um lápis com a graduação menor, mais baixa, mas apenas mantendo ali uma pressão menor no lápis, um controle maior. Só que é o seguinte, se você está usando um lápis 2B, como no caso aqui, e o primeiro quadrante eu fiz mais escuro, ou seja, eu tive que ter uma pressão um pouco mais forte. Porém, como você está vendo a ponta dele, não é uma pressão excessiva, né? E outra coisa, não é uma coisa que a gente vai fazendo também, tipo assim, pressiona bem e risca rápido. Não é assim, né? Tudo é bem demorado. Eu faço ali os traços bem fininho, bem pequenininho, não risco, não faço nunca, né? Nem nesse exercício, nem em um desenho grande, assim, uma área grande que eu preciso sombrear. Eu não vou fazendo um risco grande. Tem gente, por exemplo, que faz da seguinte forma: pega ali na parte de trás do lápis, né? Na rabeira do lápis, como a gente fala, e aí leva ele um pouco deitado e sombreando assim, até sem tocar a mão, sem apoiar a mão no papel, entendeu? Já vai fazendo tipo um traço bem longo, para que tente fazer rápido. Dá para fazer assim? Dá para fazer, mas vai ficar bom? A pressa é inimigo da perfeição, né? Ou seja, não vai ficar tão legal. Então vale investir muito tempo, porque um trabalho bem feito, ele não é feito de uma hora para outra, né? Ele demora bastante tempo. E se nesses exercícios que a gente está fazendo agora é onde começa não só o treino da leveza da sua mão, não só o que você consegue, mas sim também treinar sua paciência, porque quanto mais você tiver paciência para fazer um trabalho sem pressa de acabar, sem pressa de ver o resultado final, e sim atentar para o que você está vendo, tentar aprender com o trabalho que você está fazendo, isso sim vai te dar frutos, né? Vai te tornar cada vez melhor naquilo que você faz. Fazer um trabalho imaginando um final nem sempre é legal, porque você acaba se perdendo no meio daquele trabalho que você está fazendo, e chega um momento que você não sabe mais nem o que está fazendo, né? Muitas das vezes a gente está imaginando, principalmente quando a gente está começando, a gente está olhando uma foto, a gente pega uma foto para desenhar, a gente vai ver, bem bacana, né? Tem um contraste legal e tal, aí você vai começar. Você não está pensando como você vai fazer aquilo, mas sim como vai ficar. Só que não é dessa forma que a gente deve pensar. A gente tem que olhar para um detalhe
tentar reproduzir o mais fiel possível e ver de que forma tá produzindo aquilo. Esquece o final, entendeu? O final ainda não chegou, tá bem longe, né? Principalmente quando a gente tá começando o trabalho, o desenho que a gente tá fazendo. Então aí nessa parte eu já tô terminando. Ele até ficou um pouquinho quase igual ao penúltimo ali, ao penúltimo quadrante, mas o que eu vou fazer, eu venho retocar, né? Retocar ele de novo, para ele escurecer um pouquinho mais, ficar ali mais escuro do que o último e um pouco menos escuro do que o antepenúltimo ali, para dar uma diferençazinha. E aí depois eu vou vir trabalhando também com lápis para fazer o degradê dele. Aí é onde eu vou fazer outra diferença. Por exemplo assim, mas o degradê não é feito apenas esfumando? Mais ou menos, né? Na verdade a gente tem que fazer já tudo mesmo no lápis, já bem fechado, mais fechado possível. Que nem eu tô falando, o material que a gente vai usar para esfumar, ele só suaviza ali, mas ele não faz o trabalho em si, né? E aí eu volto a escurecer de novo aquele ali um pouquinho mais, porque como a gente tá percebendo, o primeiro quadrante tá bem mais escuro. Então o objetivo aqui é vir desse mais escurinho e chegar no branco sem que esteja muita diferença, sem estar muito um degradê assim bem suave, né? A transferência é bem suave. E aí como eu tava falando, né? Tudo vem da paciência da gente, de ir trabalhando pouquinho a pouquinho. A percepção também começa nessa parte, porque muitas das vezes a gente está olhando uma fotografia, observando ali, e a gente tenta fazer igual, mas a nossa percepção, por exemplo, está mais focada na referência e nem tanto focada no resultado que a gente está tendo. E isso influencia demais o trabalho final, porque no final a gente não vai estar olhando para a referência, né? A gente vai estar olhando apenas para o trabalho. Então a nossa percepção tem que ser não só na referência, né? Mas também temos que aprender a perceber o que a gente está fazendo, né? Da forma que está ficando. Por exemplo, com fotos de encomenda, elas têm uma qualidade muito ruim, muito baixa. Então eu, por exemplo, peguei desenho de encomenda que chegou o momento que a foto era tão ruim e eu tinha feito já tão parecida com a referência, que quando eu olhava no desenho, o desenho não estava legal, né? Quando eu olhava em comparação com a referência, tá bem parecido, mas olhando só o desenho não estava legal. Então chega um ponto que a gente precisa perceber o que a gente está fazendo, né? E isso vem com experiência, vem com muito treino, e aí a gente é necessário às vezes esquecer um pouquinho de lado da referência e passar a trabalhar apenas no nosso resultado, ver ali o que a gente está fazendo, se for um determinado detalhe de um olho, coisa, por que não tá legal, tentar entendeu? Por que ainda não tá bom, por que ainda não tá representando aquilo que a gente está tentando copiar legal. Isso também é percepção, não só perceber as manchas que tem na referência, mas sim perceber as manchas que a gente está fazendo e manchas que a gente precisa fazer, manchas que a gente já fez, se está muito claro, se a gente precisa escurecer mais, se tá escuro, se aquela área que a gente já foi sombreado, se aquela área tá muito claro, precisa escurecer um pouco mais, ou aquelas outras áreas ao redor, né, ainda tão clara e estão tornando aquela muito escura, se muita observação mesmo. Porque, por exemplo, pra gente copiar, beleza, a gente sabe as técnicas, conhece as técnicas, mas se a gente não aprender a observar, a perceber, além da referência que a gente está fazendo, perceber o que a gente está fazendo, o resultado que a gente está tendo, aonde a gente precisa melhorar, aí é isso que influencia no resultado final. Isso que quando a gente termina um desenho, a gente acha que não tá bom, né? Então nessa parte aí eu já escureci um pouquinho mais o início lá, fiz ali a transferência do segundo quadrante para o terceiro quadrante, né? E agora eu tô fazendo transferência aqui do terceiro para o penúltimo quadrante, ó. Vem, escureço um pouquinho mais. Algumas vezes a imagem desfoca um pouco, mas o treino ele é simples, né? Ele é só isso, não apesar de ser desfocada, dá para entender bem o que está sendo feito, né? Dá para entender bem o que precisa fazer. E tipo assim, a parte ficou um sujozinho aqui, ó. Não tem preocupação com isso, não se preocupa, daí esquece isso de lado. Porque o que? A gente tem a borrachinha, né? Então depois que a gente terminar, depois que a gente
suavizar, no caso eu vou estar usando o pincel aí, vou suavizar com o pincel. O que eu faço? Eu venho com a caneta borracha e se caso, às vezes não, às vezes essas manchinhas, elas acabam, quando a gente suaviza, ela acaba saindo, acaba disfarçando ali, a gente nem percebe. Mas caso apareça, vale a gente vir e bater a borrachinha ali, né, para tirar. Aquilo ali é nada mais do que alguma falha que tem no papel. O papel, esse que eu tô usando é o Chanson, mas ele mesmo um papel de alta qualidade, ele tem falha, não existe um papel perfeito. Então os poros dele não são bem feitos. Vai ter uma hora que um porozinho dele vai pegar um pouco mais de grafite e acaba ficando um pontinho ali. Às vezes disfarça, às vezes não. Aí se caso não, a gente vem e bate com a borracha, né? Então já tô fazendo aí o degradê do penúltimo quadrante para o último, ó, e veja que eu deixei o finalzinho dele ali em branco, porque a parte que a gente vai passar o pincel e ele vai ficar branco. Então aí eu já vim com o pincel, acabei de fechar e vou fazendo a transferência, na verdade é suavizando, né, esse sombreado. Então a forma de eu trabalhar com o pincel é um pincel de cerdas macia, aqueles vermelhinhos. É bem fácil de encontrar esse pincel. Então vou fechando. Também o pincel, por exemplo, eu uso ele da mesma forma que eu uso o lápis. Não é pressionando muito forte, não. Porque o pincel também, se a gente pressionar ele muito forte, ele acaba criando mancha em um lugar só. Ou seja, eu tento manter ele pressionando a mesma quantidade que eu pressiono em qualquer área, né? Em todas as áreas a pressão que eu ponho no pincel é a mesma. Mas é muito leve, né? A parte que eu tô fazendo no escuro, ele tá escuro por quê? Porque eu já sombreei escuro com o lápis, né? É aquilo que eu tava falando, não é o pincel que vai fazer, não é esfumar que vai fazer a mais. Na verdade foi feito tudo com o lápis, eu tô apenas suavizando ali com o pincel. Então não preciso colocar pressão no pincel para deixar mais escuro, né? O escuro já tinha feito com o próprio lápis, né? Adicionando ali várias camadas, até perdi a conta de quantas camadas coloquei para que ele ficasse daquela tonalidade já bem escuro. Então aí eu já venho um pouco mais leve, como eu quero terminar na parte branca, né? Terminar ele branco, eu já vou passando ele. E outra coisa, eu não passo ele de forma contrária, mas sim do escuro pro claro, já levando já bem levezinho para terminar mesmo bem fraquinho, um tom de cinza, né? Olha como eu vou fazendo ali, só para finalizar aquela pontinha e não deixar ela branca totalmente, para ter aquela diferença ali do cinza por coisa. Eu deixei ele branco, mas eu vou ali trabalhando com o pincel bem de leve, verificando onde que precisa escurecer mais, onde que eu preciso fechar mais com o pincel. E é sempre fazendo dessa forma, né? Observando, ver onde tem falhas, aonde já está escuro eu já evito passar ali, né? Já passo mais aonde ainda tá claro, onde tá escuro já tá quase bom. Então já protejo, já não passo mais naquela área ali. E assim é a mesma coisa, né? Quase que sombrear com lápis, né? Apenas suavizando ali, tipo, se tiver uma área mais escura já não uso mais, eu passo já onde tá só claro e vou tentando perceber onde eu preciso fechar mais, né, com o pincel, porque o pincel ele tipo, a ponta do lápis já é bem fina, então ela já penetra com uma facilidade um pouco melhor do que fosse uma ponta grossa nos poros do papel, né, já com a pontinha bem fininha. Mas ainda assim sobra poros, né, os poros ainda continuam aparecendo e o pincel ele vai fechando mais isso aí, vai ajudando a penetrar mais o grafite. Então